Isso, você não leu enganado. Justamente isso, essa informação, publicada recentemente, mais ou menos um mês. Só que de 2 semanas para cá, tem tido uma repercussão. Esse artigo, publicado na Nature, que é uma das revistas científicas de maior relevância no mundo, trouxe esse dado para a ciência, de que dietas hiperproteicas poderiam favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares. E daí você vai pensar, como assim? Se eu aprendi a vida toda, quando eu ia para nutricionista, quando eu ia para nutrólogo, quando eu ia para endócrino, na conversa ali de academia, que a gente precisa consumir bastante proteína, quer seja para ganhar músculo, quer seja para perder gordura, que também proteína é bom para a imunidade. E o que foi que aconteceu que tudo isso virou e a proteína se tornou uma vilã? Que aquele whey que eu bato ali se tornou um vilão. O que é que o estudo fez? Ele foi um estudo dividido em algumas partes. 2 com humanos e uma com modelo animal. E o que é que foi visto na primeira fase dessa pesquisa? Eles compararam um grupo que se alimentava até 15% de proteína do valor calórico total e o outro grupo que se alimentava em torno de 20%. Aqueles que se alimentavam em torno de 20% já foi suficiente para ativar a via mTOR. E é justamente a ativação dessa via que estava ligada com o desenvolvimento da aterosclerose. No segundo fase dessa pesquisa, eles aumentaram essa dosagem. Então, tinha um grupo que recebia ainda aquele em torno dos 15% e o outro grupo recebia 50% de proteína do valor calórico total da dieta. E também foi ativada essa via, que é a via mTOR, mTORC1 para ser mais exato, certo? Rafael, quem foi responsável por ativar isso? Um aminoácido chamado leucina. E ele, por exemplo, quando lá atrás as pessoas gastavam dinheiro à toa com BCAA, um dos aminoácidos que tinha lá, que era importante se ter, era a leucina, porque já se sabia que a leucina ativava essa via mTOR, e essa via mTOR ativada, ela favorece a hipertrofia muscular, ela favorece o emagrecimento. Então você fica pensando assim, certo? Se favorece isso tudo, por que também está relacionado a doenças cardiovasculares? E é aqui que o negócio fica complicado. Porque o que foi que aconteceu? E daí eu posso assim dizer que foi um artigo que ele não foi justo o suficiente. Porque como é que foi feita essa adição de proteína nas 2 fases da dieta, certo? Na primeira fase, eles só acrescentaram uma bebida proteica líquida a mais. Aqueles que se sujeitaram à pesquisa, eles tinham uma alimentação normal padrão até 15% de proteína, e o segundo grupo também recebia a mesma dieta padrão, mas tinha um acréscimo proteico que era justamente esse misto de bebida proteica. Que um dos ingredientes dessa bebida não vende aqui no Brasil, vende no Canadá e vende nos Estados Unidos, chamado Boost Plus, que é como se fosse um IoPro, para você comparar. Se você colocar aí, pesquisar, a sua composição é bem duvidosa e é bem ruim, na verdade. Por quê? Porque os 3 primeiros ingredientes, que são os ingredientes em maior quantidade nessa bebida proteica, é água, xarope de glicose e açúcar. Percebeu? Então, como é que você fornece um tipo de bebida como essa para aumentar a ingestão proteica? Porque também tinha proteína, obviamente, né? Nessa composição toda tinha proteína, mas juntamente dessa proteína tinha esse tanto de açúcar. Então, como é que você diz no artigo, você chega à conclusão de que foi a via mTOR que desenvolveu a aterosclerose e não picos de insulina? Porque vale salientar que essa bebida, esse misto, era ingerido ali pela manhã, em jejum. Então era a primeira refeição que eles faziam, era essa bebida, com muito açúcar refinado. Então era óbvio que isso iria dar um pico de insulina. Então esse grupo, que aí entra outro porém dessa pesquisa, um N muito baixo. Um N é a quantidade de uso de modelo animal, enfim, o quantitativo da pesquisa, né? Foram sujeitados à intervenção da pesquisa. Então era um N de 23. Então como é que eu posso concluir que a partir de 23 pessoas que aumentar a ingestão proteica ocasiona doença cardiovascular?
Entende que existe um outro viés desse artigo que o torna não tão confiante. Porque se você pesquisar e ver, existem várias meta-análises, e meta-análises entendam que é o padrão ouro ali, a pesquisa científica, que discordam totalmente disso aí, que mostram que leucina, ativação da mTOR, ingestão proteica elevada, favorece aquilo que eu já falei, imunidade, aumento de massa magra, e aumento de massa magra também favorece a questão de autonomia ali ao longo da vida, na melhora da produção hormonal, também favorece uma eficiência no metabolismo, diminui o percentual de gordura no nosso corpo, também pela ingesta proteica elevada. Essa diminuição do percentual de gordura faz com que também haja uma diminuição da inflamação no nosso corpo. Então, existem várias pesquisas que discordam dessa única, né, que precisa ser olhada, que precisa ser analisada a fundo antes de ser publicada, né? Entendo eu que um artigo que é publicado na Nature subtende-se que ele foi bem avaliado, né? Então, foi bem avaliado. Mas todos aqueles que olhem com um olhar um pouquinho mais crítico sobre esse artigo, vê muita falha nele, né? E um outro porém, que até os próprios pesquisadores colocam ali na conclusão do artigo. Quando eles foram simular essa mesma dosagem em modelos animais, porque aí no modelo animal eles puderam fazer a coleta do órgão para fazer as secções, para fazer análise histológica, análise de imunistoquímica, coisas que não dá para fazer humano, né? A gente não mata a pessoa para coletar órgão, para fazer pesquisa científica. Então, quando eles projetaram isso nos animais, os animais desenvolveram aterosclerose, enfim, mas o próprio pesquisador, né, o grupo, atestou que existe um viés, que existe uma falha também, quando a pesquisa desembocou ali para o modelo animal, porque eles pegaram animais, né, e daí existem animais específicos para cada tipo de pesquisa. Então eles pegaram animais que são modificados geneticamente, que favorecem o desenvolvimento da doença cardiovascular. Então, existe, por exemplo, aquele que a maioria das pessoas conhece, o branquinho ali de olho vermelho, o ISTA, ele é diferente desse modelo, que é o ApoE, que ele tem uma alteração genética que favorece a doença cardiovascular, né? Então, eles mesmos disseram que o próprio animal, pelo modelo dele, iria sim desenvolver com mais facilidade a doença cardiovascular, que ia desenvolver com mais facilidade a aterosclerose. Então, se pega uma fração daquilo que foi publicado, se coloca na imprensa, e a imprensa coloca assim: ingestão proteica, dieta hiperproteica, desenvolve ou pode desenvolver doença cardiovascular, diz estudo publicado na Nature. E daí a pessoa que olha aquilo ali já vai dizer assim: eita, e aí o que é que eu faço? O meu pote de whey? Oxe, mas meu nutricionista falou outra coisa. Meu Deus, isso aqui vai me matar. A gente precisa ter um senso crítico nessas pesquisas bem sensacionalistas. A gente vai aprendendo, e por ter feito doutorado, eu aprendi isso, que a gente precisa ter esse senso crítico e que existe e que é necessário que outras pesquisas sejam feitas para que aquele entendimento, para que aquela conclusão seja de fato fechada, certo? Até o presente momento, existe um número muito maior de pesquisas que mostram que o aumento de ingestão de proteína e, por consequência, o aumento de leucina, a ativação da mTOR, tende a favorecer a nossa saúde e não a nos prejudicar, e não fazer com que o nosso coração fique doente, certo? Então, se seu coração acelerou agora, se acalme, continue com seu whey, continue com seu peito de frango, com seus ovos, com sua barrinha de proteína. Isso não vai causar problema no coração. Problema no coração é outras coisas sim, mas proteína não.